gestores do apocalipse corporativo. Bem-vindos ao Provocações. Eu sou o Vladimir Martins, co-founder da Opus Human e apresentador deste programa. Neste episódio, nós vamos falar da incompetência alinhada a líderes que não querem adotar a inteligência artificial como um recurso no seu dia a dia. Isso mesmo, o medo de ser substituído por uma inteligência artificial que pode fazer muito melhor do que você o papel de liderança. Vamos discutir aqui pontos importantes e todos os momentos que você pode ter de evolução dentro do ambiente organizacional ou não. Manter-se na posição que está e conservar os velhos métodos antigos. Isto mesmo, este é o Provocações. Sim, meus amigos, estamos diante da revolução digital. A inteligência artificial chegando para substituir a sua posição de líder. Isso mesmo. Se você ficar aí atrás de não gerar conhecimento, não buscar informação, não buscar a transformação no seu ambiente de trabalho, você será facilmente substituído por uma inteligência artificial. Agora, se você é uma pessoa antenada, busca evoluir, busca se transformar, seu trabalho está garantido. Neste episódio, nós vamos discutir este assunto tão polêmico e relevante para o momento. Este é o Provocações. E para nos ajudar a desvendar os meandros a respeito deste assunto que é a inteligência artificial no ambiente de trabalho, hoje eu estou aqui no Provocações com um convidado muito especial, um amigo de muito tempo, que parceiro aqui conosco, tem feito vários trabalhos aqui com a gente, que é o Dunga. Dunga, muito obrigado por estar aqui conosco no Provocações. Nós vamos falar desse assunto que pode gerar certa polêmica, mas de uma maneira muito descontraída. Mas agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente a respeito da sua trajetória profissional, para o meu público aqui conhecer você aí e estar dividindo com a gente esse momento especial. Muito obrigado por estar aqui conosco. Ô, Vladimir, quem agradece sou eu. Um prazer nosso estarmos aqui mais uma vez do seu lado, na sua frente. Nós que nos cruzamos aí há mais de 11 anos, que pois nós estamos com essa convivência de amizade, de parceria. E é muito bom sempre estar aqui falando para todos. Dunga Júnior, sou paraibano, sou lá de Campina Grande, na Paraíba. Eu iniciei minha vida profissional muito cedo, com 17 anos, 18 anos, eu era office boy de banco, tá certo? Cheguei à gerência geral, depois enveredei aí no lado da política pública, na política legislativa, na política executiva, fui prefeito, fui deputado, tenho minha empresa, sou professor também. Depois vim para o lado da iniciativa privada, onde transitei como gerente financeiro de algumas empresas privadas. Depois tinha passado na instituição financeira, fui no público, fui no privado. Hoje estou secretário de saúde do município de Campina Grande, que nos orgulha muito ser campinense. Ser campinense, ser de Campina Grande, na Paraíba, nos orgulha muito isso tudo. Uma cidade fantástica, uma cidade que tem 440 mil habitantes, mas quando a gente acorda, a gente tem mais de 1,5 milhão de pessoas, com um foco na parte econômica, na parte de emprego, na geração de emprego, na parte de saúde. Nós temos um polo de saúde muito grande, como também temos um polo educacional. Nós temos hoje 8 universidades e faculdades instaladas na cidade, 2 de medicina, então isso nos orgulha muito, 3 de medicina na cidade, isso nos orgulha muito e estar aqui ao seu lado, sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo muito num tema tão relevante, nós que já discutimos tantos outros temas, sim, né? sim. E estar em Salvador, estar na Bahia, para mim é muito bom, tá certo? Hoje tem um grande núcleo de atuação aqui na Bahia, quero já dedicar aqui um abraço a todos os meus amigos da Bahia, tanto de Salvador como de Ilhéus, como de Itabuna, Feira de Santana, Lauro de Freitas, todas essas cidades que nos ensinam muito. Conviver com o Brasil participar dessa diversificação de cultura, dessa diversificação de pessoas, desse conhecimento e desse aprendizado constante. Que isso é o que nós aprendemos e que nos faz estar aqui hoje, Vladimir. Prazer. Perfeito, maravilhoso. Pessoal, vocês estão vendo aí que o programa hoje vai ser recheado de muito conhecimento e muita informação. E hoje, como o Dunga disse, nós estamos gravando aqui direto de Salvador, Bahia, né? A gente tem feito aí algumas gravações em estúdios diversificados e hoje estamos aqui de volta. Dunga, primeiro, novamente, muitíssimo obrigado. Tenho certeza que vai ser um programa aí excepcional, né? Onde a gente vai poder trazer aí muito conhecimento para o nosso público.
gerar aí muita discussão a respeito do tema, né? Quero pedir para quem está nos assistindo, curta, compartilhe, clique aí no sininho para você receber notificações dos nossos vídeos. Temos outros episódios aí no ar que estão bombando aí e está muito bacana dividir todo esse conhecimento com vocês. Bom, hoje nós vamos falar aqui de um assunto, né, que tem gerado aí certo desconforto, né, nos ambientes organizacionais. E o nosso primeiro bloco, Dunga, vai tratar do seguinte, né? A nobre arte de ignorar a tecnologia. Eu ignoro a tecnologia e depois tem que correr atrás do prejuízo, né? E aí, eu gostaria da gente começar batendo um papo. Você que tem uma larga experiência aí em gestão, já passou por gestão nos ambientes organizacionais, pública, né? Como é que você está vendo essa revolução, vamos dizer assim, de novo, né? Porque a gente passa por várias revoluções em relação à tecnologia para a gente começar a abordar o assunto. O que você tem visto aí pelo caminho aí na sua trajetória? A primeira palestra que eu assisti de Vladimir postava lá na sua palestra e trazia um desenho animado que era fantástico, era o Jetsons. Ele trazia os Jetsons e ele já falando sobre inovação, tecnologia, ele resgatava lá atrás esse insight que aquele desenho trazia, né? Aquilo ali ficou na minha mente, eu fiquei na minha mente viajando durante todo o tempo e todo o processo de desenvolvimento organizacional passa por aquele momento. Sim. Você naquele momento foi disruptivo, você naquele momento lançava mão assim do que ia ser vivenciado no dia a dia que já estava acontecendo e você já trazia a baila, você já trazia para a discussão, você trouxe naquela palestra, você já trazia o momento atual que estava sendo vivido e o que se projeta de futuro. O que se projeta de futuro, porque o futuro é hoje. Perfeito. O futuro é hoje. O futuro está tão atual, o futuro, que eu não esqueço nunca, quando você terminou, a primeira coisa que eu fiz em casa foi voltar a assistir o desenho todinho novamente. Eu voltei a assistir o desenho todinho e voltei, mas rapaz, olha que sacada do Vladimir. O Vladimir traz à baila a tecnologia, a inovação, com uma pegada que foi dita lá atrás, nos anos 70, tá certo? E ele traz à baila atualíssimo. É isso. Então a gente vê que isso tudo é a atualidade, isso tudo é o dia a dia. Então nós temos que estar preparados e prontos, tá certo? E vou até usar essa pegada bem nordestina lá de nosso Campina Grande. Pronto, preparado e querendo, tá certo? E estar junto para atuar com maestria, com sabedoria e, acima de tudo, com muita inteligência nesse meio que nós convivemos a partir de agora. Perfeito. Essa lembrança aí dos Jetsons, né? Foi muito bacana, porque os Jetsons é o maior exemplo que a gente tem, né? De uma tecnologia, né? Nos ambientes de nossa casa ou nos ambientes organizacionais e que já estava lá atrás, há muito tempo, né? Falando disso. Então, é muito bacana isso mesmo. Bom, para a gente começar assim já bombado aqui, Dunga, a gente vai falar do seguinte, né? Como um bom gestor pode continuar relevante sem aprender nada desde lá de 1998, né? Porque tem uns gestores que ficaram lá atrás. E aí, né? Quero ser esse gestor aí, né? Mesmo num período de alta tecnologia, né? Não me atualizar, não vou atrás de nada disso. Aí ele vai ter que continuar falando de cruzado, de cruzeiro. É isso. Ele vai ter que falar numa economia que nós tínhamos uma inflação galopante no país, nós tínhamos um país super atrasado. Então, esse gestor está fadado a não ser gestor. Tá certo? O mundo atual nos convoca, nos conclama para que a gente passe a atuar, tá certo? Sentindo o ambiente, né? E, Vladimir, Zygmunt Bauman fala muito isso em todos os seus livros. E o Mundo Líquido, ele fala sobre a liquidez das coisas, né? A liquefação do sólido. Então, quando a gente vem pandemia, pós-pandemia, a gente já tinha o mundo líquido, a gente já tinha esse movimento da liquefação dos tempos. E quando a gente vai se formando agora esse novo conceito, então a atenção primeira é o que está acontecendo no mundo. Nós estamos acontecendo ao que está acontecendo de verdade e de muita subjetividade que nós temos também, que nós temos
E nós temos ferramentas hoje para analisar isso. Se isso interessa, se isso soma, aí já remete a gente às peneiras socráticas para dizer se aquilo vale a pena, se vale a pena não, se vale a pena sim, com o que nós temos ao nosso dispor hoje. Então, isso Perfeito. traz para um gestor do tempo atual, tá certo? Fundamento para que ele cada vez mais esteja atenado com o mundo, com o presente, para projetar o futuro. Então, nós temos que cada vez mais procurar gestores que estão focados, que estão atualizados, que estão adeptos à mudança, que estão adeptos a construir e a aprender diariamente, porque nós precisamos desse homem, desse fortalecimento, desse ser humano, para ele lidar com o momento tecnológico e inovação que nós temos no mundo hoje. Perfeito. Olha aí, pessoal. Lição número 1 para você que quer aí perder seu trabalho rapidinho, deixar de ser líder, né? Não se atualiza, não. Fica lá no passado. Não procura ver o que a inteligência artificial está trazendo para você de ajuda, de mudança. Continue querendo fazer as coisas tudo do mesmo jeito, porque aí com certeza a inteligência artificial vai tomar seu trabalho, né? E aí, continuando nessa pegada, né? Ainda vale manter aquele computador, né, com Windows XP, né, um Excel, que já nem sei se falam mais em Excel, né, porque eu estou ouvindo falar tanto em outros mecanismos aí dentro da inteligência artificial, e aquele ainda que quer insistir, né, numa tecnologia antiga, achando que aquele ainda é o melhor dos mundos, né, não está evoluindo, né, no aspecto de buscar, porque, de uma certa forma... se eu fico preso ao passado, né, aquele líder que não se atualiza, ele também não evolui, a equipe também fica travada, né? Isso, Vladimir. E eu mesclei essa nossa conversa e eu vou trazer alguns cases reais, alguns fatos que acontecem e que movimentam essa discussão. A gente preso ao passado. Como eu gostava do meu Nintendo, Sim. Tá certo? Como eu achava lindo. Eu disse, mas é a peça de museu. Sim. Isso aí ficou lá para a gente guardar e para a gente lembrar daquilo. Tá certo? Mas hoje o que nós temos de tecnologia, você está na palma da sua mão, está a decisão de tudo. Está a sua decisão precisa. Um dashboard hoje, um BI, você pode fazer análises mais precisas. Sim. Você tratar com análise preditiva hoje de um processo, você tem... Eu vou pegar 2 pontos aqui de exemplos. Por exemplo, eu vim também, hoje eu estou na Secretaria de Saúde, mas eu vim do trânsito. Sim. Então, lá no trânsito, quando a gente entrou, a gente via acidente de trânsito, gente morrendo, sim. E o que é que a gente vai utilizar desse momento tecnológico para isso aqui hoje? Vamos apurar o que está acontecendo hoje, vamos ver o que está acontecendo hoje, aí eu vou lhe dar uma da análise preditiva, com base em dados e de um BI atualizadíssimo, onde a gente fazia análise ali. Então, a gente, quando chegou para fazer a análise preditiva, a gente tinha o Carnaval de 2023 para acontecer. Então, 2023 ia acontecer o Carnaval e a gente já tinha um ano de pesquisa sobre o que acontecia na cidade. Então, quando a gente chegou em 23, vamos fazer uma análise preditiva do período do Carnaval, e a gente viu que Campina Grande é uma cidade que tem um Carnaval da Paz, é um carnaval mais religioso, mas na segunda-feira o povo começava a voltar do litoral. Então, na segunda-feira, começava a acontecer os acidentes com as pessoas que voltavam do carnaval. Então, a gente montou toda uma operação com base na análise preditiva para aquela segunda-feira. Ô, Vladimir, amanheceu o dia, nenhum acidente, 0 acidente, 6 horas da noite, 7 horas, a estrada lotou, né, do pessoal voltando para o litoral, quando falta 15 para meia-noite tem um acidente. Então, mas valeu a pena a gente fazer toda aquela análise, da gente entender que nós precisávamos cada vez mais estar atento aos dados, porque toda a operação que foi feita durante o dia, a estrada estava movimentada já, mas com base no que a gente vinha fazendo, tá certo? A gente conseguiu evitar acidentes durante aquele período. Então, é essa a lição que nós temos. Nós não podemos nos apegar tanto ao que teve lá atrás. Nós temos que estar atualizados, a gente está predisposto, a gente se atualizar, a gente aprender, a gente construir. E olha, não tem essa não. Eu estou com 60 anos agora, tá certo? E eu tô atualizando, tá certo? Tem que evoluir, né? Com a galera lá que tá saindo da universidade. E é minha experiência colocada na mesa com os desenvolvedores que nós vamos ser capazes de ter soluções para o futuro. Perfeito. Então, a experiência com o legado que você tem,
com a construção do fato real que aconteceu, que você vai poder jogar na mesa de dados, você vai poder trabalhar esse dado, construir propostas e pressupostos bons para que você possa atuar com eficiência. Então, Perfeito. não adianta se pregar com o Windows, não. Só se for para guardar, para polir, para você olhar, se divertir com aqueles joguinhos antigos, mas você tem que estar atualizado com o que está de melhor. Você usar o que temos à disposição hoje. Nós temos aí dentro das academias, dentro das faculdades, nós temos dentro dos cursos técnicos, muita gente boa, saindo com a mente boa, todo mundo plugado, mas eu gostava muito de chegar no meu time lá de tecnologia e dizer a eles o seguinte: eu estou com essa ideia aqui. Eles, qual é o prazo? Eu disse 48 horas. E a gente tem que explorar isso, entendeu? Porque a gente não pode esperar tanto. E como eu estava trabalhando com trans, salvando vidas, nós tínhamos que ter soluções rápidas para que a gente fosse construindo e desenvolvendo também, e analisando e avaliando com o andar do tempo. Nós precisamos estar atento a isso. Em gestão e organização, a gente tem um controle e avaliação. Mas com a base de dados, você tem isso muito mais rápido. Perfeito. Você vai ter isso muito mais a seu dispor para a medida assertiva e para a solução com mais eficiência. Perfeito. Muito bom. Pessoal, veja só. Essas dicas são muito importantes, né, para a gente trazer aqui para vocês, principalmente no sentido do que vocês querem daqui para frente. Se você quer ser um líder que ainda toma decisões lentas, né, decisões baseadas em instrumentação ou recursos que você tinha lá do passado que funcionavam, beleza, você está no caminho certo, né? Você vai seguir assim e vai chegar na frente, com certeza, já fora do ambiente de trabalho. O Dunga trouxe aqui pra gente várias oportunidades da gente repensar, né? O que eu quero ser. Se eu quero realmente ser aquele líder que fica preso no passado, ou se eu quero ser aquele líder que olha para o futuro e vê as tecnologias como um aliado, né? E não como algo que vai atrapalhar a minha vida, como muitas pessoas têm falado, né? E aí, Dunga, a gente vai aqui para a gente já ir caminhando para o final desse bloco, trazendo aquela questão de que, por que tem esse temor tão grande, né? Vou perder meu emprego. Eu falava outro dia com uma pessoa, eu falava assim, ó, na minha vida toda profissional, eu vi tecnologia chegando e nunca perdi meu emprego. Eu sempre fui buscando me aprimorar, buscar a forma de eu ter conhecimento para aquilo. Eu brinco, né, que eu comecei no desenho técnico e eu tinha uma régua paralela. Se eu falar para as pessoas hoje o que é uma régua paralela, provavelmente ninguém conhece o que é uma régua paralela. Depois veio um tecnígrafo, eu tive que aprender o tecnígrafo, senão eu ficava para trás. Depois veio o AutoCAD, né? Então veja quanto teve. E hoje as pessoas ainda têm um medo. Então, se eu quero ter um ambiente onde a AI, que está vindo com toda força, vai tirar o meu emprego, eu continuo fazendo tudo isso, né? Coisas lá do passado. Isso. E é isso que eu digo, que essa nova visão, e não depende de idade, não depende... A vida é um constante conhecimento. Quando a gente vê hoje o homem, o ser humano, com a longevidade aí, hoje temos gente com 70, com 80 anos, todos tratando de AI, sentando na mesa com a gente, conversando sobre novas tecnologias e trazendo as experiências, Vladimir. Perfeito. Que essa leitura da experiência, essa leitura do que já foi feito, do que você já passou por ela, e você trazer isso hoje, para você ser repassado a limpo, com base nas tecnologias disponíveis, eu acho que isso é fundamental para a gente ter o sucesso. Então, você não tem que ter medo. Você tem que estar aberto para construir novos horizontes, para ter novos aprendizados, para atualizar o seu chip, tá certo? Para atualizar o seu chip. Quando liga o computador, atualiza seu chip. Vai ver que você pode construir muito com o que tem disponível agora. E tem gente que diz assim, mas hoje está muito diferente de antes, hoje está mais difícil. Não, está muito mais fácil. Você falou aí do nosso tempo, da régua T, Sim. tá certo? Nossa. A gente está falando de tanta coisa que surgiu. Eu estou falando aqui do Telex, que eu ia no banco fazer ordem de pagamento para os outros bancos, no Telex, digitando ali com medo que a máquina parasse. E levava um tempão para chegar no lugar, Depois vem o e-mail, depois tem a rede de WhatsApp hoje, que é uma coisa fantástica. Então, nós temos várias ferramentas hoje para agir mais rápido. E nós temos que estar atento. O Philip Kotler, lá no Marketing 4.0, ele fala muito da horizontalidade das coisas e velocidade do tempo.
Ele disse que tudo está aqui na velocidade. Quer dizer, a notícia que veiculou agora, quando chegar mais tarde, ela já é notícia velha. Então, a tecnologia, a decisão que você vai tomar agora, você pode estar com o comércio, você está com o mundo aí girando. Então, às vezes, se você for demorar demais, você perdeu espaço, você não alavancou negócios, você não fez network, que é uma coisa tão fantástica hoje em dia, que nós temos que fazê-lo para a gente construir pontos, para a gente ajustar temas, e não existe mais aquela barreira grandiosa de você não poder entrar num assunto que era fechado. Hoje em dia você discute o mundo junto. Nós estamos falando aqui para uma rede internacional, nós estamos falando aqui e vai nos escutar quem assim interessar. Sim. Mas nós estamos plantando uma semente que antes era vista por poucas pessoas. Então, nós podemos ampliar horizontes, nós podemos ampliar redes, nós podemos construir pontes para que todos possam estar atentos a isso. E nunca ter medo de avançar, nunca ter medo de ousar. Não, isso é vida. Isso é vida, isso é saúde mental, isso é você estar de bem, isso é você estar de bem, isso é você construir pontos para que você possa ter sucesso, você possa estar bem, porque quando eu tenho medo de eu agir, eu não estou bem. Eu não vou estar bem porque você está vendo que o mundo está correndo na sua frente, que estão lhe atropelando, que você vai ser atropelado, que você vai ser trucidado do ambiente em que você está com ele. Não, você está preparado para você juntar forças, conviver com esse momento que é fantástico. Você sentar numa mesa com uma gurizada aí que está saindo do instituto, da universidade, com ideias novas, com nova ferramenta, e você pode jogar a sua ideia e eles plantarem algo que a gente vai construir em benefício de todos. Mais uma Vladimir, que a gente construiu foi o Júlia. O Júlia é um acrônimo que é Juntos Livres do Assédio. Tá certo? Foi um aplicativo desenvolvido para o assédio dentro do ônibus. O que foi que a gente fez com o Júlia? A gente pegou um robô, criou um robô para dialogar diretamente com mulheres, com uma linguagem feminina, falando numa linguagem feminina, e que ele não fosse agressivo. Que a mulher não tivesse medo de utilizar. Quando a gente lança o Júlia lá em Campina Grande, que antes vinha ser só para o sistema de ônibus, Júlia ultrapassa a barreira e a gente vai receber recursos de quê? De mulheres que estão sendo vítimas de agressões dentro de casa. Então isso foi crescendo, e o quê? Aí a gente diz, não, as pessoas não sabem utilizar. Mais de 42 mil acessos, minha gente. E hoje Júlia está em Sorocaba, Júlia está em BH, Júlia está em vários outros estados, graças a quê? A um esforço concentrado de pessoas que montam uma linguagem acessível às pessoas, que as pessoas acessam também sem ter medo, e começam a conversar, e nós temos vários casos resolvidos. Então, não tem que ter medo, é partir, aprender constantemente, que a vida é um grande aprendizado, e a gente construir pontes. E isso tudo faz parte de um processo de vida, de você sobreviver aos tempos. Perfeito. Para a gente fechar aqui, nesse primeiro bloco aqui, que está muito bacana, muito interessante na nossa discussão, sobre os sistemas novos, né, que estão chegando ainda, tem muita coisa vindo. Sua opinião sobre isso? São realmente uma grande conspiração contra todos nós, né? Seja no ambiente profissional ou pessoal? É a aptidão do ser humano para se adaptar ao novo. Tá certo? É a força dessa aptidão do ser humano para se adaptar ao novo. É você estar notando também que eu preciso também estar me adaptando e cuidando de mim para o amanhã. Eu não posso mais ver que eu sou aquele guri que dava uma carreira de 100 metros em X segundos. Não, eu tenho que me adaptar a isso. E eu tenho que ver como é que eu vou correr agora. E eu não tenho que ter medo de nada. Tá certo? Tudo que está vindo está sendo para ser adaptado. Agora, cabe nessa adaptação a gente sentar e analisar. Para a gente também não estar sendo surpreendido com essa facilidade tecnológica, algumas ameaças que surgem. Algumas ameaças que surgem na parte econômica, na parte financeira, em várias partes, nós temos que estar atento a isso tudo. Por quê? Porque nós temos que analisar o que me soma.
Sim. O que me soma, o que eu vou usufruir daquilo e como aquilo vai me beneficiar. Então, existem alguns produtos, alguns meios que estão aparecendo, que estão as legislações sendo preparadas também para coibir. Então, nós temos que ter segurança no direito mesmo, segurança jurídica do que nós estamos utilizando. Nós temos que ter, acima de tudo, o conhecimento do que nós vamos utilizar. Então, quando você tem conhecimento, quando você tem sabedoria, você não tem que ter medo. Você tem que juntar o que te soma, porque pode te ajudar e muito a você construir soluções definitivas, verdadeiras e, acima de tudo, com muito sucesso. Perfeito. Agora, se você não quer continuar assim, né, nessa linha, quer continuar insistindo em coisas do passado, não aderir a novos sistemas, fazer as coisas tudo do mesmo jeito, imprimir aquele monte de papel para guardar, etc., né? Então, provavelmente, você vai ser um desempregado do futuro, com certeza, né? Porque a IA vai vir, vai dominar, vai trazer tecnologia e vai fazer com que toda essa revolução que a gente tenha sirva para a gente aprender muita coisa, né? Porque é o que a gente está fazendo nesse momento. Eu estou aqui nesse papo delicioso aqui com o Dunga, que é secretário de saúde lá de Campina Grande, é um grande gestor também, trazendo muita experiência. E é dizer para vocês o seguinte, se você quer continuar insistindo, né, nas mesmas formas, nas mesmas maneiras, você vai estar com certeza aí com grande sucesso de ficar desempregado no futuro. Este é o Provocações e a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo comercial. Olá, eu sou o Vladimir Martins. E eu sou Lélian Garrido. Estamos aqui para apresentar a você uma oportunidade incrível, o curso de formação de analista comportamental PDA, com certificação internacional. Você já imaginou ser capaz de entender profundamente o comportamento humano e aplicar esse conhecimento para melhorar a comunicação e a produtividade no seu ambiente de trabalho? Com o nosso curso isso é possível. E o melhor de tudo, você receberá uma certificação reconhecida internacionalmente, que vai destacar o seu currículo no mercado. Nosso programa é completo e oferece uma formação sólida, com acesso a materiais exclusivos e uma plataforma online intuitiva. Além disso, você terá suporte contínuo dos nossos especialistas, garantindo que você aproveite ao máximo todo o conteúdo do curso. E não é só isso. O curso é desenhado para ser prático e aplicável, permitindo que você veja resultados reais desde o início. Então, o que você está esperando? Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para se tornar um analista comportamental PDA certificado internacionalmente. Transforme sua carreira e alcance novos patamares de sucesso. Fale conosco e garanta sua vaga hoje mesmo. Curso de Formação de Analista Comportamental PDA. O futuro da sua carreira começa aqui. Estamos de volta, esse é o Provocações. Um programa que leva até você muito conhecimento e muita reflexão. Estamos aqui num bate-papo fantástico com o Dunga, que é secretário de saúde lá de Campina Grande, fazendo aqui esse movimento com a gente hoje de falar sobre a inteligência artificial e como você pode perder seu emprego. Sim, você líder que está aí guardando aí recursos, né, no bolso, não buscando informação, não utilizando esses recursos, está ficando lá atrás, você pode perder seu emprego sim, e é isso que a gente está falando aqui hoje, né? E agora nesse bloco, Dunga, para a gente começar assim bombando de novo, a gente vai falar do medo, né? E como isso traz um pânico estratégico dentro do ambiente organizacional, porque uma vez que o líder não se adapta, não busca tecnologia, não vai atrás do que está tendo aí de novo a respeito da inteligência, a equipe também vai ficando retraída, como a gente falou no bloco anterior. Então a gente vai agora mergulhar na inteligência emocional do líder, né? Em tempos de inteligência artificial. É isso que a gente vai falar. E aí, Dunga, o medo, será que é só uma emoção ou pode viralizar dentro do ambiente organizacional, né? Utilizando um linguajar mais popular e entrar dentro da cultura? O medo é algo assim muito inseguro. Uhum. O medo é insegurança. Insegurança de um líder. O líder que tem medo, ele está inseguro com o seu ambiente de trabalho. Mas, às vezes, Vladimir, essa insegurança é causada também por aquele indivíduo que nunca foi líder
e que dentro do seu próprio time existem os verdadeiros líderes natos, Perfeito. que estão lá sabotados, que estão lá calados, que estão lá achatados, porque esta pessoa se credencia diante da sua autoridade. Uma autoridade fajuta, uma autoridade que não existe, uma autoridade sabotadora. Esse contexto vem desde sempre. Aí ele chega diante de um cenário atual, em que você vai disputar ambiente e times que tem pessoas lá capacitadas, que tem pessoas lá que estão aptas, que estão estudando, que estão atualizando, que estão dentro do seu princípio de valor, vendo o momento como uma capacidade de você adquirir mais valor para executar o seu melhor, e você vai ver essas pessoas que se sabotam dentro do seu próprio eu com esse mito de medo. Medo é insegurança, medo é fraqueza. Medo não é sinônimo de líder, tá certo? O líder que é líder, ele é desafiado. Ele é desafiado a todo dia. Ele é ousado. Ele é capaz de ele se adequar ao ambiente que está vivendo e estimular o seu time. Ele, no lugar de estimular o time, você que não é capaz de estimular o seu time, de compartilhar aprendizados com o seu time, de não ensinar o seu time a vencer. 1988, eu entrava no banco, na instituição financeira, office boy. 1990, eu era gerente geral de uma agência bancária. E nesse período eu tive uma das maiores lições de liderança que eu pude ter na minha vida. O professor Fernando era um professor que veio dar um treinamento a gente, que a gente passou no concurso de gerente do banco, e ele veio dar uma aula a gente. Eu não esqueço nunca deste momento. Porque o professor Fernando disse a gente dessa forma: o gerente que é gerente, ele morre no seu gabinete e a sua agência vai continuar operando do mesmo jeito. Uhum. Então, isso ficou na minha mente desde então. Se você não compartilhar o seu aprendizado, se você não compartilhar a sua liderança, você não é um líder. Perfeito. Se você não compartilhar o que você vive, se sua agência parar, se seu ambiente parar com a sua morte dentro do seu gabinete, você nunca foi líder, você nunca foi capaz de estimular ninguém, nenhum processo. Você sempre foi um medroso, um sabotador e um fraco. Perfeito. Esse não é o papel nunca de um líder. Eu fico muito com essa teoria do professor Fernando. Perfeito. Muito bom. E já quero emendar nesse bate-papo, para trazer aqui uma frase que é muito utilizada, né? Quando a gente fala em inteligência artificial dentro dos ambientes, principalmente quando a gente fala do líder, né? Que é aquela velha desculpa: a máquina não tem empatia, por isso que eu não sigo nesse caminho, né? E na realidade ele está escondendo aí a própria incompetência, não é, Dunga? Ele está querendo uma máquina para se apaixonar por ela, vai tomar um chopp no final da tarde. Pois é, né? Não, nós temos, não precisamos comprar. Eu não preciso estar do meu lado com a roda de simpáticos. Sim. Eu preciso ter num ambiente diverso. Até porque você não tem isso nem na sua equipe, com todas as pessoas. Eu não você vai querer dar máquina. Eu não preciso estar num lado de ambiente. Não preciso de viver com o contraditório, de respeitar os posicionamentos. Eu preciso de ter na máquina um ambiente que venha a me somar. Quem vai dominar este processo serei eu enquanto líder. Perfeito. Ali é uma ferramenta para que eu possa utilizar. Então, eu não preciso que ela seja simpática comigo, eu preciso que ela me forneça o que eu estou precisando. Eu preciso que ela me municie do meu principal, de informações, de contexto, de sistemas novos que vêm acrescentar. Por exemplo, eu cheguei na Secretaria de Saúde e eu tinha uma distribuição de fraldas geriátricas para fazer para a população. Então, isso estava com uma demanda reprimida de
desde 2023, isso era 2024. Então, a gente tinha um ano de fralda sem entregar. Então, eu disse, para entregar essas fraldas, eu não queria num sistema de papelzinho, de anotar numa ficha o que estava entregando. Chamei uma equipe de desenvolvedores, eu disse, eu quero um problema, eu quero uma distribuição assim, eu quero um mapa georreferenciado da cidade, em que, quando eu fizer a entrega, que a gente seja certificado, que foi feita a entrega, que a pessoa está recebendo, e eu quero fazer com que essa distribuição ocorra logo. Então, eu contratei 50 mototáxis, moto-entrega, lá da cidade de Campina Grande, e nós fizemos acabamos uma demanda de mais de um ano, em 3 dias. E hoje nós temos um mapa georreferenciado, onde todas as pessoas que recebem a fralda, elas estão já referenciadas no mapa e estão atualizadas. Qual é o dia e qual é a hora que foi recebido. Isso é controle, isso é gestão, isso é avaliação. E nós precisamos estar aptos e prontos para esse cenário. E utilizando recursos que te ajudam no dia a dia a fazer uma gestão excelente. Muito bom. Este é o Provocações, nesse bate-papo aqui muito bacana com o Dunga aqui, que é secretário de saúde lá de Campina Grande, trazendo aqui a sua experiência nessa discussão aqui, que por vezes fica aí acalorada, né, entre as pessoas. E quero pedir para você que está nos assistindo aí, curta, compartilhe, clique no sininho de notificações, porque aí você nos ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas. E aí, Dunga, nesse bate-papo aqui sobre essa questão da inteligência, né, o que vai, o que não vai, como que a gente faz para trazê-la, né, para dentro do nosso dia a dia, sem temer, né, que ela vá pegar o nosso lugar. Mas se você, líder que está aqui nos assistindo, quer continuar insistindo nessa forma de manter as coisas sempre como você achava que era e como funcionavam, né, que sempre vai ser assim, você com certeza vai ter problemas no futuro. Se continuar dando a desculpa aí que a máquina não tem empatia, vai perder seu emprego no futuro. Porque nós não estamos à procura de uma máquina com emoções, nós estamos à procura de recursos que possam nos ajudar a sermos melhores líderes no dia a dia, né? E aí, Dunga, tem um mito aí do lugar secreto, né, onde a liderança mais antiga se reúne para chorar em grupo, né, para fazer as lamentações em grupo dentro do ambiente organizacional. E aí, né, como é que a gente quebra esses grupos que vão se retroalimentando com essas coisas, né, e às vezes ganham um corpo dentro do ambiente organizacional e acaba contaminando a cultura também, né? O Vladimir, isso é bem interessante, porque vem justamente daquela teoria da formação de times. Sim, né? sim. Da formação de times. Nós temos nos grupos, né? Nós temos várias organizações que tinham vários grupos. Tinha o grupinho mais ligado à direção, tinha o grupinho sabotador, tinha o grupinho que não fazia nada, tinha o grupinho que não queria, que sabia de tudo, mas estava sabotado por esses 3 outros que lhe massacravam. Então, isso hoje mudou muito. Isso mudou muito. E a velocidade das coisas, a velocidade do tempo, a horizontalidade dos fatos, a comunicação que tem que ser assertiva e precisa. Nós precisamos estar com empresas cada vez mais e organizações cada vez mais se comunicando melhor para que a gente possa construir, acima de tudo, resultados eficientes. Então, nós não podemos estar marchando naquela do conspirador, do chororô, do muro das lamentações. Não tem mais espaço para isso. Nós temos um tempo que é fracionado em milésimos de segundos. Nós temos informações que nos chegam e que nos beneficiam diariamente, a cada minuto. E se nós não estivermos atentos enquanto a líder, se eu vou esperar para me reunir, para fazer o meu vitimismo, tá certo? A gente não vai ter sucesso com isso. Vai ser massacrado, vai ser massacrado pelo que está acontecendo no mundo dos mais rápidos. Então, a gente não pode parar para isso. A gente tem que estar atento aos momentos. Aquela melhor reunião hoje é aquela reunião de 15 segundos, que você se reúne, dialoga, já constrói e todo mundo vai agir. Isso. É o plano de ação mais ágil. A gente precisa dessas coisas. Nós não temos tempo para isso. E eu estou falando de modo geral, mas se eu trouxer para a coisa pública, aí é que você não pode mais fazer isso, Stu. Você não pode fazer isso, porque você está trabalhando com gente, você está trabalhando com pessoas e você não pode mais estar submetendo as pessoas ao seu capricho. Perfeito. Não, passou esse tempo. Perfeito, muito bom. E aí, tem uma outra máxima, né?
que o mercado traz muito, e eu vejo muitos líderes falando disso, né? E se você, líder, está me ouvindo agora e se identifica com isso, você está no caminho certo de perder aí as oportunidades que você tem pela frente no seu profissional. Que é falar o seguinte, olha, a minha planilha é mais confiável do que o dashboard que esse computador me dá, né? Isso é muito comum a gente ver ainda. E aí, Dunga, precisa ainda ter o papel, né? A gente estava aqui nos bastidores falando agora há pouco, né? De ter um monte de papel ali sendo impresso para garantir que a informação esteja correta e tudo mais. É mito ou realidade, hein? Eu tenho certeza. Eu vou desafiar agora todo mundo. Eu tenho certeza que você nunca viu aquele cidadão que passa uma reunião, aí passa com uma pastinha debaixo do braço, cheio de papel, que ele não sabe nem o que está dizendo. Eu tenho certeza, Vladimir, que isso ninguém nunca viu, tá certo? Não, aquele não é comum isso, não. que para mostrar que é autoridade, para mostrar que ele é superior, ele chega já em voz alta. Vamos ali para mostrar o que eu encontrei. Uhum. Minha gente, pelo amor de Deus, nós não podemos mais perder esse tempo, tá certo? Essas pessoas passaram, tá certo? Que fantástico analisar um BI. Sim. Um BI hoje, onde ali eu abro tudo e transparência as coisas. Em poucos segundos, né? Você pode obter uma análise muito precisa. Eu tenho uma análise precisa e dar transparência e conhecimento a meu time. Porque, Vladimir, nós precisamos dar a visão sistêmica a todos. Claro. Todos têm que fazer parte do processo. Não eu, para deter uma autoridade, para achar que eu só serei autoridade se eu for o detentor da verdade. Perfeito. Eu sou o primeiro a ver o relatório. Não, pelo amor de Deus, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Todo mundo está vivenciando o que está, presenciando o que está acontecendo. E você não pode mais pensar dessa forma. Dessa forma, você está caminhando, amigo. Você está caminhando, se você age assim, para você nunca ser líder, e sim ser o chefe na sua quinta categoria, Vladimir. É isso aí. Eu acho que ele seria o chefe da quinta categoria. Então, nós precisamos estar atentos a isso. O mundo mudou. Nós precisamos estar compartilhando os processos. Nós precisamos estar chamando todo o time para construir o processo junto. Você compartilhar a sua sabedoria, você não perde a autoridade. Você, sim, soma conhecimentos, porque a ideia daquele auxiliar que está lá dentro sem nunca ser ouvido pode ser o sucesso da sua empresa e sua organização. Passe a escutar os outros, passe a ouvir os outros, que dessa forma, junta tudo que você tem hoje, junta um bom mapeamento num BI, uma leitura de um BI, que é fácil fazer essa leitura, é inteligente pensar assim, é inteligente decidir assim, você pode estar construindo o sucesso seu e do seu time. Perfeito. Olha aí quantas dicas importantes para você que está nos assistindo agora, de como você pode se transformar nesse líder ruim, né? Ou se você achar que esse não é o caminho, pegar aqui as reflexões e pensar se no dia a dia eu estou agindo dessa forma. Se eu estou resistindo à tecnologia, se eu estou resistindo aí à inteligência artificial. Porque se você está nesse caminho, já provavelmente você vai ser substituído sim. E pode ficar com medo mesmo. Porque se você age dessa maneira, você vai perder o seu trabalho. Agora, se você quer outros caminhos, existem uma infinidade deles e muitos recursos para te ajudar no dia a dia. O principal é fazer bom uso dos recursos e fazer com que a equipe também utilize, como o Dunga trouxe agora. E aí, Dunga, para a gente ir já fechando esse bloco aqui com chave de ouro, né? Tem aí nos bastidores, reza a lenda, né? A gente traz sempre em lendas aqui, que existe um manual secreto chamado Como Não Ser Substituído, mesmo não sabendo fazer nada digital, né? Que está dentro aí dos meandros dos ambientes organizacionais. E aí? É interessante, Vladimir, essa construção, porque tem que saber. Você vai ser substituído. Tem. Você vai ser substituído. Não se permite mais eu não querer saber. Tá certo? Nós temos que estar aberto ao processo de mudança, nós temos que estar aberto ao conhecimento, à atualização para o momento atual. Tem umas coisas que eu acho bem interessantes assim, foram acontecendo pontualmente e a gente acha, não vai dar certo. Deu. Primeiro, processo eleitoral brasileiro. Uhum.
tá certo? Ninguém ia saber votar quando a urna passou a ser eletrônica, né? Ninguém foi. O pessoal, o sistema bancário, quando passou ao idoso utilizar a sua aposentadoria direto no banco. Sim. Ir direto no banco, ter cartão, utilizar a máquina, o cash eletrônico. Todo mundo atualizou. Vou lhe dar outro exemplo. Nós tínhamos lá em Campina Grande o sistema de integração de ônibus. Então, existiam vários monitores lá com os horários dos bancos, com os horários dos ônibus, do transporte público. Chegou um cidadão lá, quebrou tudo em crise, não podia comprar aquele tanto de monitor para colocar lá. Nós tivemos uma ideia de fazer um QR Code e colocar lá no papel e colocar lá no local. Não, ninguém vai utilizar não o QR Code, ninguém vai utilizar não, porque ninguém sabe, porque ninguém faz isso, porque ninguém faz aquilo outro. No primeiro dia, deu mais de 6 mil pessoas utilizando. Quando foi no outro dia, 20 mil pessoas utilizando o QR Code. Então, todo o processo que tem mudança, as pessoas se adaptam a ela. E por que o líder de uma empresa não vai se adaptar a isso? Não vai se adaptar à mudança, que ele tem que mudar, aquele que tem que estar enxergando o que está acontecendo lá na ponta. Ele tem que estar preocupado com o seu resultado. O seu resultado é quem vai dizer do seu sucesso, do seu processo de crescimento. Então, você tem que estar atento ao seu processo de crescimento, o seu processo de formação também. Então, se você quiser dar tchau, então você vai continuar dessa forma. Se não, você tem que estar apto a mudanças, apto ao aprendizado e apto a se atualizar ao mundo que hoje vive. Perfeito. Você, líder que está aí conosco, tem dois caminhos a serem seguidos. Você buscar a tecnologia, buscar o conhecimento em cima das IAs ou não. A escolha é sua. Né? Você pode seguir por um caminho ou por outro, como a gente está falando para você. Agora, um caminho vai te levar ao sucesso. E o outro, com certeza, vai te levar ao fracasso. Porque não dá para viver mais sem tecnologia. Ela está aí, as IAs estão aí, para quem sabe e acompanha, né, o tempo inteiro com mudança, inovação, numa velocidade gigantesca. E a gente falou aqui agora há pouco, velocidade, né, da informação. Nós precisamos ser ágeis em analisar, em ver números, ver dados, porque a gente precisa de decisão rápida. Se a gente não tem decisão rápida, a gente vai ficando para trás. Outros líderes vão passando na nossa frente e você que está aí nos assistindo, que quer insistir nisso, vai ficando para trás. Este é o Provocações, um programa que leva até você conhecimento, transformação e muita reflexão. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com mais assunto relevante aí para você. Até já! Na ilha, você grava onde quiser, mesmo sem sair do estúdio. Quer um cenário de jornalismo? Ou um ambiente de esportes com clima de transmissão ao vivo? Com o Chroma Key, uma boa iluminação, câmera 4K e áudio macio que dá gosto de ouvir, a qualidade é garantida. Vem pra ilha! Profissionalismo, versatilidade e aquela produção que realmente traz resultado. E aí, vamos gravar? Estamos de volta, este é o Provocações. Hoje aqui na companhia agradável do Dunga, que é secretário de saúde lá de Campina Grande, nos dando essa oportunidade aqui de estar conosco discutindo esse assunto tão relevante. Nesse nosso bloco 3, vamos falar do quê? Do valor inestimável do erro persistente, né? Daquele líder que continua insistindo em errar e errar e erra com convicção ainda, né? Erra com convicção. Esse ainda é o pior, né? E aí, aqueles que também não dominam as máquinas, né? Que não quer distância do computador quando precisa ter lá, né? Aqui nos bastidores a gente fala de um bocado de assunto, a gente está falando agora há pouco da coisa de papel ainda que rola, né? E aí, Dunga, vamos começar aqui logo numa pergunta aqui que gera certa polêmica, né? Como manter os mesmos erros por 10 anos e ainda ser considerado experiente, né? Dentro dos ambientes organizacionais. Experiente e errar.
A experiência dele é máxima no A erro. experiência todo mundo já sabe, né, Vladimir? Se ele contou, a empresa dele é um sucesso estrondoso ou ele é um ninja. Pois é. Não entendeu? Mas o mesmo erro, a capacidade de resiliência, a capacidade de ressignificação hoje num líder, ela é mais do que teoria, isso é prática. É isso. Tá certo? É A capacidade da ressignificação, de você aprender com seus erros, tá certo? De você não poder, você evitar os erros futuros. Isso é fantástico para uma consciência plena, para uma saúde mental boa, para você estar olhando de frente para os seus liderados. Então, isso é fundamental para um líder hoje de sucesso. Você não pode mais ter um líder onde ele erra e você vai saber que ele vai errar de novo. Então, amigo, você tem uma capacidade que eu queria enxergar isso. Tá certo? Agora, você poder ter a capacidade de exercer a ressignificação, de você aprender com o que você errou, você ressignificar isso tudo e você construir melhor, de você ter essa capacidade de você aprender com os erros, você se abastecer do seu melhor e do que você tem hoje à sua disposição é capacidade de você ter mais sucesso. E talvez aí também, né, Dunga, no momento que a gente viveu aí no passado, e na forma que eram feitas as coisas, talvez esse líder, mesmo errando, conseguisse ainda se manter ali sustentável. Mas hoje não dá mais, né? Você não consegue mais. Não dá mais. Porque vai ficar muito mais explícito, vai ficar muito mais presente o erro no ambiente organizacional. E nem é tolerável mais, né? Já que você tem tanto recurso. De forma alguma, porque isso é prejuízo. É isso. Isso é prejuízo para você, isso é prejuízo para os outros. Isso prejuízo é prejuízo para a equipe. A equipe vai ser uma equipe desestimulada, uma equipe que está sabendo. E às vezes ainda tem dentro da equipe a chave da solução, mas eu, por exercer uma autoridade e por aquele medo que a gente falou tanto aqui hoje, tá certo? Eu não quero deixar que a solução venha daquele meu liderado, porque senão eu tenho medo dele tomar meu lugar. Isso aí. Entendeu? É isso aí. E aí, emendando nisso, Dunga, tem aqui uma questão que também paira aí nos ambientes organizacionais, que é o valor simbólico que tem um líder que se recusa sempre a aprender com o próprio erro, né? Emendando aí na sua última fala. Na ressignificação. É isso aí. Na ressignificação. Então, eu que tenho essa resistência a aprender. Primeiro, você não é líder. Primeiro, você não é líder. Depois, procura uma boa terapia, tá certo? Porque quando você se esconde de si mesmo, é muito ruim. E olha que eu já passei por esse teste. Perfeito. Tá certo? O momento... Acho que todos nós passamos. Vladimir, né? a gente se encontrou num momento desse, de virada de chave minha, né? Então, quando eu me encontrei comigo mesmo, eu vi que uma das maiores sabotadores meu podia ser eu mesmo. Eu acho que hoje eu mudei por completo. Eu mudei, dei uma virada de chave. Eu hoje sou essa pessoa. Eu hoje sou mais feliz. Faço mais feliz quem eu amo. Faço mais feliz a minha vida, faço mais feliz o meu caminhar. Então, procura uma boa terapia, dá uma conversada boa, tá certo? Por quê? Porque nós temos muito que aprender com os nossos erros. É isso aí. Eu sei como é que erra. Eu já quebrei. A coisa melhor do mundo, eu vou dizer a vocês, é quebrar. Quando você quebra financeiramente e que você reaprende, se ressignifica, aí você vai, eu não quebro mais. Eu já sei como é que quebra. Então é muito bom isso, entendeu? É muito bom. Depois você cresce sua autoestima. Você que é capaz de ressurgir. A sua ressignificação, o seu ressurgimento. Isso é muito importante para você contar essa história. Você contar, ei, eu já fui lá no fundo do poço, mas hoje eu sou eu. Hoje eu sou feliz, porque eu aprendi com o meu próprio erro. Perfeito. E para você que está nos assistindo, no episódio anterior aqui, que eu gravei com um empreendedor aí, Dunga, a gente falou justamente disso, né? De aprender com as vezes que você quebra. Isso. E lá eu conto que eu já quebrei 2 vezes também, né? E foi muita experiência, isso fez com que eu evoluísse e crescesse. Muito bom, muito bom. Se você está curioso aí, vai lá, assiste também o episódio anterior a este, né? O episódio que vai falar sobre... Não, desculpe, anterior a esse não. Um episódio antes ainda, acho que é o episódio 4, se eu não me engano, que fala a respeito do empreendedor. Como falir sua empresa em poucos passos, né? Que é muito bacana. E aí, Dunga, tem um clássico dentro, né? Das falas dos ambientes organizacionais. Sempre fiz assim e sempre funcionou. Aí a gente tem que ver que chove,
um dia de chuva, um dia de sol, e nem sempre é assim. Você tem que se adequar ao tempo. As 4 estações eu já escrevi vários artigos sobre as 4 estações, se adequar às 4 estações. Então, se eu sempre fiz assim, vai andar de casaco um dia de sol aqui na Bahia, vai para a praia de casaco, vai para a praia de casaco aqui na Bahia, vai usar no inverno uma sunga e vem para a praia. Não é sempre assim. Perfeito. O mundo está se adequando. Aí eu volto lá para Zygmunt Bauman, que eu sou fascinado pelo mundo líquido, pelo amor líquido, pela essa construção dessa liquefação dos sólidos, que nada tem na caixinha, que tudo está se adaptando, que tudo é adaptável. E quando nós passamos por uma pandemia, nós chegamos numa pós-pandemia agora, e a gente vê a realidade das coisas, a gente vê a realidade das pessoas, a situação emocional que as pessoas se encontram hoje, quanto foi atravessado naquela pandemia, quanto ensinou, que é um artigo nosso que eu escrevi, freio de arrumação na época da pandemia. Então, a gente tem que ver, se reconstruir mesmo, tá certo? E a gente tem que estar atento ao processo. Nada está na caixinha, nada é quadrado, tudo é muito líquido. E esse processo de liquefação dos sólidos exige muito conhecimento, muita verdade, muita sabedoria para a construção do mundo ideal. Perfeito. É isso aí, pessoal. Veja aí quantas lições importantes a gente pode obter aqui, com conhecimento, reflexão e muita experiência, aqui o Dunga compartilhando com a gente nesse momento. E aí, se você quer ser esse líder que com certeza vai dar errado no final, vai perder sua posição, vai perder sua equipe, vai perder tudo que você pode imaginar aí dentro do ambiente organizacional, continue com essa frase, né? Sempre fiz assim, sempre funcionou. Funcionou num determinado momento, depois não vai funcionar mais, porque as coisas evoluem, as coisas crescem, né? Os ambientes mudam, os ambientes crescem, os ambientes evoluem. As organizações crescem, né? E precisam ter pessoas que sejam aquelas que buscam informação e conhecimento para transformação. E aí a gente fala que tem até o Complexo de Gabriela, né? Sim. Aproveitando que a gente está aqui na Bahia, né? O grande Jorge Amado aí, né? Que eu nasci assim, sempre fiz assim, né? Vou morrer assim. Então não dá. Os ambientes organizacionais não podem ter mais isso. Líderes que querem ser grandes líderes têm que passar pelo processo de transformação, senão você vai perder sim seu posto para a inteligência artificial. Amanhã você está substituído por uma máquina, com certeza. Mas aí dentro desses patrimônios culturais aí dentro dos ambientes organizacionais, né? Tem um outro aqui que é uma máxima, né, da motivação, que é: eu cometo os erros como líder, não quero a inteligência, mas quando dá tudo errado, ou eu culpo a equipe ou o estagiário novo que chegou. E aí? E aí, infelizmente, a gente encontra esse papel ainda desenvolvido por pessoas, não líderes. Tá certo? Por pessoas, não líderes. E eu digo a você, se você exerce isso, você não é um líder. Tá certo? Não Perfeito. É um líder. Você é um sabotador. Você é um sabotador de pessoas. Você é um anulador de almas. Você é um desconstrutor de humanidade. Tá certo? Porque as pessoas que fazem isso, elas não têm capacidade nenhuma de gerir nem a si próprio. Entendeu? Então, Perfeito. Procura a tua crença, procura os teus valores, procura o teu passado, respeita a tua conduta, mas não joga nada para ninguém, não. Não joga nada para ninguém, não. Não procura o culpado das coisas quando o culpado é você próprio. A culpa é sua, tá certo? Não faça isso com ninguém, não. Tá certo? Porque, Vladimir, existe também o universo. Claro. E essas pessoas que conspiram assim contra pessoas estão conspirando contra si próprio. Porque o mundo dá o retorno. Tem a lei do retorno lá na frente e às vezes as pessoas não entendem. Tá certo? Mas nós nos deparamos todos os dias com pessoas assim. Nós nos deparamos todos os dias com pessoas que adoram achar que a culpa é do outro quando a culpa é do próprio. Tá certo? E quando eu me deparo com isso hoje, tá certo? Já aí com meus 60 anos, eu dou muita risada, porque eu vejo que essas pessoas, elas são muito pequenas. É isso. Elas são muito sem valores, tá certo? E eu sigo na estrada e digo a você
que se sente acuado, que se sente às vezes atingido por essas pessoas, saiba que você é muito maior do que uma pessoa que age dessa forma. Perfeito. Saiba que você é uma pessoa de muita crença, você tem uma crença que você acredita, você tem uma família que te ama, você tem um ambiente perto de você que sente orgulho de você. Não se deixe levar por uma atitude dessa, tá certo? E você que constrói uma atitude dessa, eu tenho pena de você. Perfeito, é isso mesmo. E eu quero emendar na sua fala aí, como você trouxe a questão dele quando ele está falando do outro, né, que às vezes ele está falando de si próprio. Tem uma passagem bíblica, eu não vou lembrar exatamente se é essa ordem, mas se eu não me engano é isso, que quando Pedro chega para Jesus, né, e vem falar de Paulo, Jesus vira para ele e fala assim, né, quando Pedro vem falar de Paulo, Pedro está falando muito mais dele do que de Paulo, né? Então quando o líder tá lá no ambiente organizacional e culpa os outros, ele tá falando muito mais dele do que da própria pessoa. Né? Porque a responsabilidade é dele. Isso, mas ele quer jogar para outro porque ele quer achar o culpado. É isso. Ele quer tirar dele o peso da responsabilidade. Peso porque ele é incompetente de assumir o seu próprio erro. É isso aí. Assumir seu próprio erro não é feio. Assumir seu próprio erro é atitude de liderança. Quando você assume isso, você traz todos para perto de você. Então a gente não pode pensar assim. A gente agir enquanto líder é agir compartilhando, é agir pegando na mão de todos e não achando um culpado para aquilo. É isso aí. Chega, você é um coitado. É isso aí. Entendeu? E para você, líder que está aqui conosco, se você está insistindo no erro de não adotar aí as inteligências artificiais, a tecnologia, você está fadado a justamente por esse caminho. Não é? Por quê? Tá aí, tá posto e não tem como fugir. Agora, se você insistir em manter os mesmos métodos, as mesmas formas de trabalho que você tinha alguns anos atrás, isso não vai funcionar mais. Não adianta aí vir com a frase épica aí do Complexo de Gabriela, não adianta culpar o outro porque a sua responsabilidade é sua, né? É você que está à frente de uma equipe. É você que conduz a equipe para o caminho A ou para o caminho B. E aí, Dunga, tem as famosas reuniões onde os líderes participam, né? Você já participou daquela reunião que você pensa, no momento que você está nela, que poderia ter sido um erro de digitação no calendário? Essa reunião é aquela que você, depois que sai dessa, o que foi que eu vim fazer aqui? Por que me chamaram para isso? Não é por que me chamaram para isso? Qual o objetivo, né? Qual o objetivo disso tudo? Reunião sem planejamento? Reunião sem estratégia, desde que você esteja gerenciando uma crise, não. Você pode ter uma reunião que você pode chamar a sua dada sem planejamento para você discutir aquele contexto que está acontecendo naquele momento. Mas aquela reunião que você vê, por que me chamaram para isso? Porque eu parar isso tudo para uma reunião. Por que eu chamei para isso? Justamente são essas atitudes que a gente falou até agora. É às vezes uma autoafirmação, perfeito, através de um poder. Às vezes é uma planilha guardada que todo mundo já sabia o resultado, mas eu quero mostrar que fui eu. Às vezes foi o colaborador que fez, mas eu quero mostrar que o resultado é meu. E você perde tempo com isso. Nós não podemos perder tempo, Vladimir. A gestão de tempo é algo fundamental para a gente hoje. E a gestão do tempo, nessa pós-modernidade onde nós temos que ter uma fração destinada, primeiro a mim, ao eu. Depois a quem a gente ama, a quem nos cerca. Depois ao nosso ambiente de trabalho. Depois ao ambiente de nós vamos fazer em busca do resultado. Você não pode estar perdendo tempo com essa reunião que não está no calendário. Como é que foi? Foi aquela que a gente acha que foi um erro de digitação no calendário. Eu tenho certeza que foi. E por que eu trouxe esse assunto, pessoal? Às vezes as pessoas estão nos assistindo e falam, mas que coisa fora do contexto, né? Trazer uma reunião. Não, é porque é nessa hora que o líder vai pôr a culpa em alguém. Alguém. Né? É na hora que eu quero me vingar, o famoso se vingar. Eu vou me vingar de minha equipe. Chama todo mundo para a reunião. Para quê, minha gente? Para quê? Ninguém precisa fazer isso. Tá certo? Isso não é posicionamento de líder, mais uma vez eu repito. E mais desse líder do momento atual, onde eu posso checar o que tu está dizendo em 2 segundos. Leva 2 segundos para checar uma verdade, leva 2 segundos para eu checar uma afirmação, leva 2 minutos, no máximo 2 minutos para a gente comunicar aos liderados, para a gente todo o time tá sabendo que aquilo é uma mentira, que aquilo é uma falácia, e você vai perdendo autoridade, você vai perdendo liderança nesse tempo. É isso aí. Você, líder que está nos assistindo mais uma vez, lições importantíssimas para você aqui.
refletir qual é o caminho que você está seguindo. E assim a gente vai fechando o nosso terceiro bloco aqui com esse movimento, né, dentro dos ambientes organizacionais em busca de que os líderes se atualizem, busquem conhecimento, façam com que suas equipes também se atualizem, porque senão vocês com certeza serão substituídos pela inteligência artificial. Este é o Provocações, a gente vai para o nosso intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco. Digitalize-se. Em um mundo totalmente conectado, sua presença no digital precisa ser estratégica. E nisso a Ruptus Digital pode te ajudar. Estratégia, marketing e aceleração digital, promovidas por um time de especialistas. Indicamos o melhor caminho e traduzimos a tecnologia em favor dos seus resultados. Com uma análise personalizada, estudamos com profundidade seu mercado, concorrentes e serviços oferecidos. Tudo isso para entregarmos o seu melhor caminho no digital, rumo às suas metas. Todo o planejamento e ajuda que você precisa para crescer, se conectar com pessoas e empresas, construir autoridade e vender muito mais. Com serviços de estratégia digital personalizada, eventos digitais virtuais e híbridos e comunicação digital multicanal, focamos no que o seu negócio precisa hoje, pensando no seu cliente ideal e em resultados de verdade. Acesse agora ruptus.com.br para ter seu diagnóstico inicial gratuito ou entre em contato conosco. Te guiamos na transformação digital. Estamos de volta, esse é o Provocações, um programa que leva até você muito conhecimento, transformação e muita reflexão. Hoje aqui na companhia agradável do Dunga, que é secretário de saúde lá de Campina Grande, nos dando prazer aqui desse bate-papo aqui, bem descontraído. E o bloco 4 passou rápido, né? A gente conversou bastante aqui, estamos no último bloco. A gente vai falar daquele do insubstituível, né? Insustentável, que são palavras também que os líderes gostam muito de usar dentro dos ambientes organizacionais, né? E aí, aquele líder, Dunga, que fala o seguinte, ó, eu sou uma pessoa insubstituível aqui, por isso não me preocupo com a inteligência artificial, ninguém vai tomar o meu lugar. A sorte, Vladimir, quem diz isso é ele. A sorte de quem diz isso é ele, tá certo? Porque às vezes é essa visão sistêmica do time. Parece meio um vírus, né? Um vírus, computador, mas às vezes uma pessoa que faz isso, e existe pessoas que fazem isso, como? Elas deixam muitas outras pessoas sabotadas. Elas deixam muitas outras pessoas submersas, pessoas sem ação. E às vezes o grande líder está ali no meio do seu próprio time, tá certo? Mas eles, para manter a autoridade, para manter a sua postura de arrogância, ele fica usando desses artifícios para não dar a mão, para não reconhecer o valor do outro, para não valorizar o seu próprio time, valorizar as pessoas, não motivar. Uma pessoa que usa desse instrumento, desse comportamento, pode olhar que ele tem um time desmotivado, ele tem um time que não agrega, ele tem um time que é totalmente doente mental. Tá certo? Então, a gente precisa, de vez, banir esse tipo de comportamento. A gente precisa de banir esse tipo de pessoas. E as organizações têm que estar atentas, porque nós não temos mais espaço para esse tipo de pessoa. Tá certo? Nós estamos, o insubstituível não existe. Eu volto à teoria do professor Fernando. A importância do líder, se ele morrer e o outro assuma a vaga dele na mesma hora para a empresa não parar. Perfeito. Porque essa é a primeira prova que a empresa para. Se ele for insubstituível, é porque ele não repassa conhecimento para ninguém, ele não fortalece a sua equipe. Então, ele tem medo, volta ao medo. É o medo de ser substituído porque pela sua própria incompetência. Então, nós precisamos, para motivar cada vez mais o time, nós precisamos valorizar a pessoa, reconhecer competências, reconhecer vocações, analisar pessoas. Nós temos hoje ferramentas fantásticas de análise de dentro dos próprios times. Eu posso até citar o PDA, que eu uso em todas as minhas formações e que traz um resultado aí grandioso para os líderes, para a pessoa se descobrir, para a gente ver com que a gente pode contar, para a gente ver como a gente pode atuar com as pessoas. A gente tem aquele radar no PDA que eu sempre uso com meus times, que eu faço,
tem aqui gente que não está gerando resultado, gente que não está gerando energia, aquele radar que mede a energia do seu time. É fantástico para um líder hoje se adaptar a essas ferramentas de inovação e tecnologia que nós temos, que vem fazer com que o líder, sim, que ele possa valorizar, que ele possa promover, que ele possa cada vez mais alavancar recursos para diminuir custos e, sim, melhorar o resultado de seu time e da sua empresa. Nós precisamos estar atento a isso. A esse que vem ser substituído. Não existe o insubstituível. Existe, sim, o líder nato, aquele que valoriza pessoas, aquele que utiliza procedimentos para melhorar o processo e que garante os resultados. Perfeito. Aí, pegando um gancho nisso, dentro dos ambientes organizacionais, Dunga, a gente tem aqueles líderes confusos, desorganizados. Por quê? Eles fazem isso para que eles não possam ser substituídos. Só que nós estamos vindo aí com uma inteligência, né, que faz muitas dessas coisas e organiza muito dessas coisas. Esse líder consegue se manter dessa forma dentro do ambiente organizacional? Não, ele não vai conseguir se manter. Ou ele se adapta, ou ele estuda, ou ele para, ou ele se atenta aos movimentos que estão acontecendo, para ele se atualizar, ou ele vai ficar cada vez mais desorganizado, atrapalhado, e essa organização e esse atrapalho, Vladimir, eles estão em simbiose com o quê? Com desinformação, com falta de conhecimento, com insegurança e, acima de tudo, com aquele medo que tanta gente falou daqui durante esse processo. Tá certo? Essa desorganização é fruto de quê? De inconstância, é fruto de quê? De instabilidade, é fruto de quê? De eu não saber o que está acontecendo para eu poder me adaptar e usar isso em meu benefício. Então, eu prefiro continuar fazendo o meu feijão com arroz, do que eu peguei esse feijão com arroz e a gente fazer um rubacão, que é o melhor prato do Nordeste e lá da nossa região. Então, a gente tem que estar preparado isso. Você hoje pode fazer o mesmo, mas bem melhor, tá certo? Se adaptando aos recursos que você tem para adaptar e para inovar com capacidade, com inteligência e, acima de tudo, com firmeza no que você está fazendo. Perfeito. E aí, trazendo também um pouquinho do que você falou aí agora há pouco, da questão do conhecimento, a gente ainda tem aqueles líderes que acham que devem ser os guardiões do conhecimento, né? E ficar só para ele. Você trouxe até numa fala aí final sua de uma frase dizendo o conhecimento tem que ser passado para a equipe. Esse líder acha que ele vai se manter dessa forma, né, dentro do ambiente organizacional? Ele não vai se manter, porque a inteligência... ele vai ser o quê? Um sabotador. E o conhecimento é explícito hoje aí, né? O conhecimento é explícito. E a facilidade que você tem de acesso às coisas hoje, e repetindo, com base na inteligência artificial que a gente tem hoje, com base aos conhecimentos abertos que estão dispersos aí no mundo todo, para que a gente possa pesquisar, que você possa estudar, que você possa ler, que você possa entender, você não tem mais espaço para isso, tá certo? Eu sou detentor disso. Você não pode mais pensar assim, você não pode mais pensar assim enquanto líder. E passar o conhecimento, a visão sistêmica do processo para o seu time, irá lhe fortalecer. Perfeito. Não irá lhe enfraquecer nunca. Irá lhe fortalecer, sim. Você saber, hoje tem lá na Secretaria de Saúde, nós temos temos 8 secretários adjuntos, nós temos coordenadores, mas eu preciso que eles todos estejam participando da minha dor também e do meu sucesso. Tá certo? Para que nós juntos cheguemos a gente ter a realização com sucesso. E a celebração, Vladimir, disso, nós precisamos celebrar todos e não celebrar só eu. Isso é monólogo, que às vezes é muito chato, tá certo? Nós precisamos estar celebração, eu precisar estar conversando com pessoas, eu precisar estar olhando nos olhos, eu precisar estar sentindo a ponta para eu poder chegar com soluções que não é fácil, mas a gente precisa ter soluções conjuntas que isso fortalece, não só o time, mas o líder. Perfeito. Você que está aí nos assistindo, veja aqui agora quantas lições importantes nós trouxemos aqui para vocês. O Dunga acabou de trazer aqui nas frases que ele abordou aqui esse assunto, a questão de você que é esse líder confuso, desorganizado, que não quer passar conhecimento, você não vai ter futuro. Porque a inteligência artificial vai vir no seu lugar e vai preencher tudo isso aí. Então não adianta achar agora que eu sou detentor de conhecimento, porque não dá mais.
Isso tem que ser passado, né? Eu tenho que fazer com que a equipe evolua e que eu continue evoluindo junto com a equipe, porque tem muitos líderes que têm medo, né? De alguém ficar melhor na equipe e assumir o lugar dele, né? Eu sempre falo que isso é uma mediocridade, né? Por quê? Eu tenho que ir melhorando também, a equipe vai melhorando, eu vou melhorando, né? Isso. E agora com a inteligência artificial, então, nem se fala. E o seu exemplo vai ser fortalecedor Claro, para essa sempre, pessoa. sempre. Seu conhecimento vai ser compartilhado. Então eu fico feliz. tempo todo. Ei, professor, eu aprendi isso contigo. E é uma troca, Ei, né? professor, foi aquele ensinamento que tu desse isso. que eu consegui melhorar. Isso é muito bom. E quando você está ensinando, você aprende Isso. muito, né? Então a gente tem Isso. essa troca. Isso. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, a gente está caminhando aqui para o final do nosso último bloco, infelizmente, aqui, né? O bate-papo aqui está muito bom. O que é mais difícil, na sua opinião, né? Ser substituído por uma inteligência artificial ou por alguém competente? Eu acho que ser substituído, tá certo? O mais fácil para mim é não ser substituído, tá Sim. certo? Eu agregar a inteligência artificial para que eu me fortaleça e alguém mais inteligente, se ele vier me somar, eu fico muito feliz para a gente compartilhar inteligências. E por que não unir as duas coisas, né? Unir as duas coisas para que a gente se fortaleça. Então, quando eu junto as duas coisas e que ela me fortaleça, que ela nos fortaleça, aí cada um pode assumir o seu papel. Perfeito. Tá certo? Agora, eu acho interessantíssimo. A gente não podemos ter medo da inteligência artificial. Ela não veio para substituir ninguém. É isso aí. Porque ela veio é uma ferramenta de orientação, uma ferramenta que vem nos subsidiar com mais recursos para que a gente possa desenvolver o nosso papel. Porque, Vladimir, com toda a tecnologia, com toda a inovação, com tudo isso que é fantástico nos dias atuais, com IA, com IoT, com tudo isso que nós temos, existe uma coisa que vai ter dentro de nós. É o quê? É o sentimento. Sim, perfeito. Tá certo? É a alma, tá certo? Falando assim bem profundo, é a alma, é o ser. Tá certo? É o ser. E isso aí é quem vai ter o input, tá certo? Para que a gente possa obter o melhor resultado. Se você não tiver, se você não souber enxergar tudo isso, se você não avaliar tudo isso com o sentimento de que um ser humano é capaz de ele poder ser do bem, que ele é capaz de produzir, que ele é capaz de ter o resultado melhor, tá certo? Juntando tudo que for bom e somatizando isso no seu conhecimento e no seu eu, levando consigo a certeza de que você está pleno de suas convicções, que você está pleno do seu ser e da sua sabedoria, você pode dar a tudo isso um caráter fundamental, que o que foi, como você já falou aqui em Cristo, o que Cristo nos ensinou, amar uns aos outros como todas as coisas, que a gente pode fazer com que as pessoas possam ter um dia melhor, que as pessoas possam acordar, que as pessoas possam olhar nos olhos, que as pessoas possam ser amigas, que as pessoas possam ser verdadeiras, que as pessoas possam, acima de tudo, ter respeito um com o outro, ter verdade um com o outro. Então isso é o maior transformador disso tudo. Isso é o sentimento do seu eu. Isso ninguém lhe tira. Isso ninguém vai lhe tirar. Você ser capaz de você não jogar a culpa no outro. Você ser capaz de você admitir seus próprios erros e disso conseguir soluções para que você tenha uma vida plena. Você ser capaz de desenvolver o seu papel de líder, estimulando, orientando, fortalecendo o seu time. Você ser capaz de você pegar a inteligência artificial ao seu favor para que ela possa construir algo de bom para os outros e para quem mais precisa. Vladimir, esse sentimento a gente guarda com a gente. E esse sentimento é o que vem de berço, é o que vem do nascedor, é o que vem da formação do mundo. É o sentimento do Deus que a gente pode acreditar. E é esse que ninguém tira da gente. É isso que nos fortalece. É isso que faz registrar de lado de um grande amigo que há 11 anos a gente se encontrou aqui na Bahia, aqui em Salvador, e a gente construiu laços, a gente construiu experiência, a gente trabalhou muito, a gente trabalha muito e isso faz com que a gente seja fortalecido no nossa crença, no que nós acreditamos e no projeto de nosso futuro. E olhando para trás e vendo que nosso legado, ele foi de líderes. Ele foi de quem quis e fez a diferença nesse mundo que a gente vive. Perfeito, sensacional.
Eu ia pedir para você deixar sua mensagem final, mas foi já aí ampla e foi muito bacana aí, né, a sua fala. Eu queria agradecer muito aqui a sua presença com a gente hoje aqui nesse programa, que foi aí um programa onde a gente pôde trocar muita informação, muito conhecimento. Para você que está nos assistindo, tenha certeza que você vai ter aqui muito aprendizado, muita reflexão. Se quiser continuar insistindo em ser esse líder aí que fica preso ao passado, tudo bem, a gente não é contra. Mas tenha certeza que seu caminho está fadado aí ao insucesso. E aí sim, a IA vai tomar o seu lugar e vai assumir aí determinadas atividades que você deixou de ter conhecimento para executá-las. Mas aqui é o livre-arbítrio, né, que a gente fala. Então cada um faz o que quer. A gente ajuda você a entender qual é o melhor caminho. E aqui também a gente traz para você muita informação necessária para o seu ambiente organizacional e até para o seu pessoal. Dunga, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui conosco neste dia, né, onde a gente pôde aqui realmente trazer sua experiência, que foi muito enriquecedora aqui para o nosso programa. As pessoas que estarão nos assistindo aí no dia a dia, tenho certeza que vai aí ficar recheada, né, com tudo que a gente trouxe aqui, de experiência, de vivência e os exemplos que você trouxe do seu dia a dia. Então, muitíssimo obrigado. Obrigado. Tamo junto Obrigado aí, mesmo. depois de anos aí como amigos, aí como você Curtam e falou. comentem lá, viu, minha gente? Isso Deixa aí. um recadinho pra gente aí de todo o Brasil. Vou espalhar isso por todo o Brasil, Vladimir. Esse ser humano é um ser muito especial. Há 14 anos ele me fez um desafio desse também, tá certo? A gente tinha terminado uma formação aqui em Salvador e ele ligou para mim e disse: Ei, a gente fez um input aqui, a gente teve um insight e a gente queria e a gente queria chamar 5 líderes para uma conversa na sexta-feira em Salvador. Eu só fui pegar o avião, voltei para cá e a gente se encontrou e construiu esse laço, construiu essa amizade. É um líder que é capaz de discutir, de descobrir nos outros líderes capacidade de somar. Parabéns, Vladimir. Muito você obrigado. me orgulha muito pela sua amizade, pelo profissional que você é e, acima de tudo, pelo ser humano que você é. Muito obrigado, digo eu. Eu que agradeço aí, falas aí, as suas palavras, né, que nos engrandece aqui. E nós esquecemos de falar uma coisa, Dunga também é cordelista. Sim, né? isso. Que eu me lembro da primeira vez lá que a gente fez um trabalho junto aí dos cordéis, né? Isso. Muito bom. Obrigado. Novamente, muito obrigado. Obrigado. Pessoal, este foi o Provocações, um programa que leva para você sempre muito conhecimento e muita transformação. E assim terminamos mais um episódio do Provocações. Sempre aqui com muita reflexão, muita transformação e muito conhecimento. Com um convidado hoje que foi muito especial nesta troca de informações a respeito de você, líder. Como é que você está lidando com a inteligência artificial? Você tem medo que ela assuma o seu lugar? É porque você não está antenado nas coisas que estão acontecendo no momento. Se você é daquele líder que, enquanto aprende, ainda tem o hábito de apagar o e-mail impresso com borracha, você precisa se reinventar. Este é o Provocações. Em breve, novos episódios.